Agora a coisa ficou complicada para Tabitha, agora que Victor é seu filho, mas também tem Ethan e Julie. Henry, seu ex-marido, mas o seu atual marido morreu. Mas Jade é o marido original. Você tá entendendo? Ficou meio confuso? Vamos tentar explicar essa confusão toda. Bem-vindo a From, a série que gosta de dar um nó na nossa cabeça. Vamos bater um papo sobre o último capítulo da terceira temporada, intitulado Revelações, capítulo 2. Esse episódio trouxe grandes respostas e finalmente conectou as tramas aparentemente soltas. Enquanto Boyd e companhia lidam com o conhecimento chocante sobre a localização de Fátima, Tabitha, Jean e Jade estão prestes a descobrir os maiores segredos da cidade. E isso vai mudar tudo para a quarta temporada. Pense em como esta temporada foi se desenrolando. Tivemos o retorno de Tabitha após ver aquelas pinturas no porão de Henry, a jornada louca da gravidez de Fátima, suas ações, o mistério das crianças, o colapso de Victor relacionado à sua mãe e seu desejo por respostas. Parece que a cidade está jogando todas as peças e estamos tentando entender como elas se encaixam. Mas, no final, finalmente conecta os pontos. Fromville não é apenas uma cidade aleatória assombrada. É como uma caixa de punição cósmica, construída sobre o pecado original do sacrifício daquelas crianças. A parte assustadora é que duas pessoas tentaram parar isso. Miranda e Christoph, também conhecidos como Jade e Tabitha, apenas para renascerem repetidamente, presos nesse pesadelo por séculos, voltando ao século XIX. É por isso que estamos vendo a história de From se repetir de certa forma, com a gravidez de Fátima. A cidade precisa desse sacrifício, desse ritual bizarro, e Eugene, coitado, está sendo manipulado como um fantoche, assim como os colonos originais que sacrificaram seus filhos. É como se a cidade estivesse dizendo: "Ei, lembra daquela coisa horrível que você fez? Então vamos fazer de novo?" Isso mostra quem e o que é o bebê de Fátima sempre foi. É por isso que temos Smile, e também porque Tabitha e Jade são as peças chaves aqui. Eles não são apenas vítimas aleatórias, são os que chegaram mais perto de parar o Homem de Amarelo, o arquiteto de toda essa confusão. Agora eles estão de volta, carregando o peso de suas vidas passadas, prestes a enfrentar a mesma escolha impossível repetidamente. E o Garoto Branco? Como ele se conecta a tudo isso? Tem uma teoria que discutiremos em breve. Alice solta essa bomba sobre Eugene. Pense em como isso se conecta. Eugene tem agido estranho desde que aquela mulher de kimono começou a aparecer para ele. A reação de Boyd é perfeita quando ele diz que ele pegou alguém que ele ama e colocou em perigo. Boyd sabe que está lidando com alguém comprometido. Isso se conecta a Sarah. Ele já está pensando em trazer Sarah, o que o leva à igreja. E aqui está o que torna esse episódio tão brilhante. Boyd aprendeu com sua experiência com Sarah que às vezes você precisa de alguém que fale a língua da cidade. Então sim, ele aprendeu com seus erros. E em vez de lutar contra os elementos sobrenaturais da cidade, ele os está usando. Boyd já viu isso antes, com Sarah, como a cidade corrompe as pessoas, até mesmo sua esposa. Quando Eugene diz a eles que tudo isso era importante e que ele não deveria ter medo, é como ouvir ecos de todas as pessoas que a cidade tem manipulado desde o início. Para Boyd, Sarah pode ser a única chance de entender o que a cidade está fazendo com Eugene. Então estamos nesse momento intenso em que Boyd está lidando com o que fazer com Eugene. E de repente, aparece o Padre Catre. Mas agora ele surge com um discurso filosófico distorcido. E o time é perfeito. É quando Boyd está no seu limite moral. A parte mais perturbadora? Esse não é o verdadeiro Padre Catre. É outra face da cidade testando Boyd, assim como os colonos originais foram testados. Ele está tentando empurrar Boyd para a violência. E aqui está o ponto. No caso de Sarah, Boyd a protegeu, apesar do que ela fez. Agora com Eugene, Boyd está considerando torturá-lo. Ele pode não ter pensado que faria isso, mas acabou fazendo. O Padre Catre basicamente diz: você não é diferente de ninguém. Você protege quem ama e que se dane o resto. E nesse ponto ele tem razão. É o famoso ditado 2 pesos, 2 medidas. Essa conversa é pessoal demais. A cidade está usando a face do Padre Catre como uma máscara para mexer com Boyd e apontar sua hipocrisia. Ela sabe exatamente como provocar Boyd, o nobre xerife. E é isso que torna essa cena tão brilhante. Pense em Boyd, tão forte, mas agora entendemos Eugene de uma forma diferente. Até aquela fala sobre "você deveria ser melhor do que isso" se conecta agora. Ou mesmo a frase sobre estar entre a cruz e a espada. Ou, como eles falam na série, entre uma pedra e um travesseiro fofo. Isso não é o Padre Catre falando. É o humor cruel da cidade. E isso revela algo enorme. A cidade não quer apenas quebrar as pessoas fisicamente. Ela quer corromper suas almas forçando escolhas impossíveis, como fez com os colonos originais. E tem 2 pontos que tornam isso ainda mais sombrio. A entidade conhece o medo mais profundo de Boyd, se tornar aquilo que ele luta contra, e está usando o amor dele por Fátima como arma para quebrar seu código moral. Então, se ele não é o Padre Catre, o que ele é? Mas vamos começar pela primeira parte do quebra-cabeças. Entender os números.
Lá na primeira temporada, quando vimos a Árvore das Garrafas, Boyd pegou um daqueles números, 1864. Pensamos que eram anos, e talvez sejam, mas podem ser como uma música que conta uma história, como 1978, que foi o ano em que Victor e sua mãe chegaram, ou 1883, o soldado da Guerra Civil. Talvez esteja narrando os eventos dessa cidade. E isso nos leva a dois elementos plantados na primeira temporada que se conectam agora. Primeiro, sabemos quem atraiu Boyd e Sarah na primeira temporada: o cara de amarelo. Segundo, a frase sobre dois vermes sendo cortados agora faz sentido. Se você corta um verme ao meio, ele cresce em dois. Isso conecta Tabitha ser Miranda e Jade ser Christoph. Agora sabemos quem estava batendo na porta no episódio 1 dessa temporada, e a quem Kenny estava se referindo na clínica, andando fora das cabanas à noite. Até aquela conversa de Jim e outros moradores da cidade sobre algo barulhento lá fora na noite passada parece ligado a esses eventos. E agora vamos falar sobre o que acontece no episódio 10, porque é aqui que tudo chega ao ápice. Ver as revelações acontecerem é como ver peças de um quebra-cabeça se encaixando bem lentamente. O que acontece quando Tabitha finalmente se lembra de quem é? O episódio não perde tempo em mostrar as consequências. Ela está lidando com respostas chocantes e descobre que é Miranda. E aqui as coisas ficam sombrias de verdade. O Homem de Amarelo finalmente aparece, não por meio de intermediário ou jogos mentais, mas em carne e osso. E o que acontece a seguir? Ele mata Jim. Por quê? Porque, como ele mesmo diz, eu avisei sua esposa para não cavar. Voltando à primeira temporada, ele avisou Jim que sua esposa não deveria estar cavando aquele buraco. Uma coisa que só foi revelada agora, isso é brilhante. E aqui fica ainda mais distorcido. Enquanto tudo isso está acontecendo, temos a situação de Fátima chegando ao ponto final. O bebê dentro dela é a forma que a cidade encontrou para recriar aquele sacrifício original. O que explica Smile estar de volta. E sim, galera, ele está de volta, o monstro mais querido de Fromville. Agora vamos falar sobre o teste final de Boyd. Depois de tudo que ele passou, perdendo o Chen-Tin, lidando com Parkinson, tentando manter a cidade unida, ele enfrenta a mesma escolha que os colonos originais: sacrificar um para salvar muitos. A maneira como ele lida com essa decisão terá grandes implicações para a quarta temporada. Depois de machucar alguém do grupo, você acha que ele continuará sendo xerife? Impossível. Isso se conecta ao sacrifício de Sarah envolvendo Eldin. Pense no que Sarah fez com Eldin e no que vimos no episódio 3. Sarah arrancar o olho de Eldin espelha o ritual de sangue que Jade presenciou. O jeito que ela faz isso é semelhante ao comportamento dos monstros. A fala dela sobre Boyd reflete exatamente isso. É diferente agora. Sarah decidiu não ser uma pessoa boa, mesmo com a admiração que tem por Boyd. Ela sacrificou sua alma para salvar Fátima. Antes, ela dizia a Victor que queria se sentir como uma boa pessoa novamente. Agora vemos o oposto. Justo quando estava começando a reconstruir sua vida, a cidade encontrou a maneira de arruiná-la. E aqui está o detalhe mais sombrio. Parece que as coisas estão se repetindo, mas de maneira diferente. Algumas pessoas parecem destinadas a repetir os mesmos papéis que outras tiveram no passado. O golpe emocional vem ao entender o significado do garoto branco. Pela primeira vez na história da cidade, alguém pode estar lembrando quem era no passado, e o ciclo do esquecimento está se desfazendo. Isso assusta o Homem de Amarelo, a ponto dele agir diretamente. Voltaremos a falar do Homem de Amarelo e sua conexão com viagem no tempo, porque há muito a discutir. Mas agora vamos analisar como o Jade finalmente desvenda o código dos números. Eles estão prestes a revelar algo gigantesco. Isso não é apenas sobre Jade resolver um quebra-cabeças, é sobre ele finalmente entender a linguagem secreta da cidade. Pense nas árvores de garrafas que Jade observa desde a primeira temporada. Os números, os símbolos, sequências como 2975. Mas aqui está o detalhe genial. Esses números invertidos não eram aleatórios. Quando Jade os observa, ele começa a ouvir a música. Isso é algo de outro nível. As crianças não deixaram números aleatórios. Elas deixaram um código musical que sobreviveu ao tempo. Por que o Homem de Amarelo não destruiu a árvore? Talvez ele estivesse preso, e tocando a música, isso o libertaria. Como isso é descoberto? Quando Tabitha tenta processar a revelação de que ela é Miranda. E deixa eu te dizer, a cena entre ela e Jade é incrível. Após aquele momento explodir a mente no porão de raízes, onde Tabitha tem flashbacks de Miranda, ela tenta entender tudo. E então Jade entra e faz algo brilhante. Ele explica como a energia não pode ser destruída, apenas transformada, seguindo a primeira lei da termodinâmica. Isso é genial, porque explica por que certas energias continuam ressurgindo, como Jasper, Christoph e outros. Mostra como a cidade preserva essas energias. A questão então é, quem é o soldado da Guerra Civil? Talvez no final seja Christoph, ou talvez Jade seja uma versão antiga de Christoph. Há muitas histórias e eventos que ainda não vimos, e isso conecta o motivo de Jade e outros terem sentimentos inexplicáveis sobre certas coisas. O que torna essa conversa tão poderosa não é apenas a explicação científica, mas o entendimento da verdadeira natureza da cidade.
Eles não estão apenas tendo visões ou sonhos, estão acessando memórias reais de suas vidas passadas. E é aqui que tudo começa a se encaixar, da maneira mais frustrante e também comovente possível. Pense em como essa cena acontece. Temos Jean, Tabitha e Jade no ônibus, tentando entender toda a loucura que viveram. O mais interessante é como Jade começa a conectar os pensamentos sobre as crianças que viu nas cavernas. Aquelas deitadas nas pedras, cantando e, curiosamente, com olhos brilhantes. Mas então a coisa fica ainda mais intensa. Ele menciona olhar para cima e ver enormes raízes formando o símbolo que o deixou obcecado. E de repente, bum! Tabitha solta uma bomba sobre o que o garoto branco disse a Victor. Aquelas crianças não eram apenas vítimas. Elas colocaram suas esperanças naquelas raízes, criando tanto o símbolo quanto a árvore de garrafas. O que torna esse momento tão poderoso é a reação de Jade. O cara tem estado obcecado por esse símbolo desde sempre. E de repente Tabitha explica tudo. E daí Jade surta gritando: "Se você quer que entendamos, vai ter que se esforçar mais, porque não estamos pegando nada disso." Vamos dar o braço a torcer que todos nós nos sentimos assim em relação aos mistérios dessa cidade e dessa temporada. Isso nos leva a algo gigantesco. Por que as crianças escolheram colocar suas esperanças naquelas raízes? Como isso se conecta ao que o Homem de Amarelo tem tentado evitar? Existem dois elementos que foram introduzidos antes e que se conectam a esse momento. Primeiro, o garoto branco mencionando que eles precisam entender por conta própria. Estamos vendo isso cada vez mais. E segundo, como isso se relaciona à ideia de reencarnação. Quando estão dentro do ônibus, é onde a verdadeira magia acontece. Primeiro, eles discutem se os números realmente importam. Eles têm razão, mas Tabitha sabe mais. Ela lembra que Miranda, que é ela mesma, tinha uma réplica daquele símbolo em seu quintal. E como sabemos, isso não é coincidência. Então vem uma sequência brilhante onde Jade explica todas as maneiras que tentou resolver o enigma. Fórmulas matemáticas, cálculos astronômicos, significados astrológicos, até sequências de Fibonacci. Ele até tentou conectar ao grego antigo, mas sem sucesso. Mas aí vem um momento genial. Jean lembra de algo crucial. Existem 12 notas em uma escala musical. E pum! Tudo se encaixa. A empolgação de finalmente encontrar a resposta é incrível. Os números não são datas ou coordenadas, são notas musicais. Isso explica por que o 2 e o 7 estão invertidos. São notas diferentes. São exatamente 12 números, correspondendo a uma escala musical. A reação de Jade é perfeita. Finalmente, eles têm algo com o que trabalhar. Mas aí surge a pergunta: por que música? Por que as crianças codificaram sua mensagem dessa forma? O que acontece quando eles realmente tocam essas notas na árvore de garrafas? Sabemos o que acontece, mas há algo interessante e ao mesmo tempo devastador nisso tudo. A ironia trágica de Jean trazer o instrumento que o levará à sua própria morte. Isso é o humor cruel da cidade e sua forma mais refinada. Mas por quê? Bem, pense na conversa de Jean e com Henry. No conselho de Henry sobre deixar ir, sobre confiar na família. E o que Jean faz? Ele traz o violino de Victor, que estava no porão o tempo todo. O mesmo violino que, literalmente, é a chave para desbloquear tudo. Jean acha que finalmente está fazendo a coisa certa. Mas aqui está a parte distorcida. Ele foi avisado. Tabitha até comenta: talvez não toque isso na cidade. Mesmo assim, Jean dá uma dica crucial sobre a música, sobre as notas. Sabemos que ele está tentando apoiar Tabitha, em vez de lutar contra ela como vimos antes. Ele finalmente confia e a ajuda. E é exatamente isso que o leva à morte. É como se a cidade dissesse: agora você quer ajudar? Então tá aqui sua recompensa. O que realmente está acontecendo aqui? Se Jean não tivesse mencionado a música, se ele não tivesse tentado acertar as coisas e ido com tudo, talvez a cidade literalmente tenha usado seu desejo de ser marido e pai melhor contra ele. Isso torna sua morte ainda mais trágica, porque ele morre no exato momento em que finalmente está apoiando sua família. E aquele flashback para a primeira temporada é de partir o coração, um lembrete de como as coisas costumavam ser antes de tudo desmoronar. Mas agora tudo está mudando. Esse é o tipo de narrativa mais sombria e distorcida possível. Quando Jean descobre parar de lutar e começar a ajudar, o Homem de Amarelo decide que ele precisa morrer. Isso levanta uma questão enorme. Como essa morte vai impactar Tabitha, as crianças e até mesmo Ethan? Pense na última conversa deles. É devastador, o que nos leva a algo gigantesco. A árvore de garrafas não está apenas marcando túmulos ou contando histórias. É uma mensagem. Um sistema criado para codificar pedidos de ajuda de uma forma que pudesse sobreviver aos múltiplos ciclos de existência da cidade. Mas de novo, por que música? Bem, porque Miranda, que é Tabitha, Jade, que é Christoph, e outros costumavam cantar canções de ninar para suas crianças. Isso muda completamente o que pensamos sobre a música. Não é apenas um código aleatório, é profundamente pessoal, até mesmo para o Homem de Amarelo. Veja como a música toca sozinha no restaurante ou na caixa de música. É de partir o coração saber que Miranda e Christoph, em suas vidas passadas, cantavam essas canções de ninar para sua filha.
que foi uma das crianças sacrificadas. Essa revelação é incrivelmente poderosa e ao mesmo tempo devastadora. As crianças codificaram seu pedido de ajuda nas notas musicais da mesma melodia que seus pais cantavam para elas. Por isso a música aparece na cabeça de Jade quando ele olha para os números. Parte dele se lembra de ter cantado essas mesmas notas para sua filha séculos atrás. E isso explica algo enorme na mensagem enigmática do garoto branco. O porquê dele continuar dizendo para aprender com eles. As crianças escolheram uma linguagem que sabiam que seus pais entenderiam. Elas transformaram as canções de Niná em um grito de socorro, sabendo que algum dia, quando seus pais renascessem ou retornassem à cidade, reconheceriam a melodia. As crianças esperaram todo esse tempo para que seus pais se lembrassem delas. Então, o golpe emocional. Quando Jade toca o violino, aquelas notas começam a tocar não é apenas música, são memórias inundando os personagens, trazendo de volta todas as lembranças horríveis. Pense no que Jade percebe nesse momento. Eles, como versões originais reencarnadas, não tentaram apenas salvar algumas crianças aleatórias. Eles tentaram impedir que sua própria filha fosse sacrificada, junto com todas as outras crianças levadas contra sua vontade. Os colonos, os chamados líderes comunitários, simplesmente pegaram essas crianças, sem aviso, sem escolha, sem despedida. Agora sabemos como tudo é ainda mais sombrio. As crianças não foram apenas mortas, elas foram traídas por sua própria comunidade. Miranda e Christoph provavelmente foram os únicos que tentaram impedir isso e negaram a oferta do Homem de Amarelo. Em resposta, o Homem de Amarelo transformou o fracasso deles em um castigo eterno. Mas por quê? Essa é uma pergunta que a série provavelmente responderá na 4ª e 5ª temporadas. Imagine descobrir que você viveu diferentes versões da mesma história, tentando salvar sua filha por séculos. É por isso que Jade tem sido obcecado por aquele símbolo. E é por isso que o garoto branco disse a Victor que tudo está mudando. Pela primeira vez, os pais estão se lembrando do que foi feito à filha deles. Quanto mais sucesso Jade, Christoph, Tabitha, Miranda tem, mais mudanças ocorrem, e isso pode até libertar o garoto branco. Agora falando sobre perigo e insanidade, pense em como tudo isso é louco. O Homem de Amarelo aparecendo na luz do dia, a cidade mudando suas próprias regras, e não de um jeito bom. Vamos pensar por que isso é aterrorizante e como a série está preparando o terreno para a 4ª temporada. Até agora, o dia era seguro. Essa era a única regra em que eles podiam confiar. Os monstros só apareciam à noite. Mas agora o Homem de Amarelo está simplesmente andando à luz do dia, o que mostra algo enorme. A situação está desesperadora. O arquiteto da cidade não está mais se escondendo atrás dos monstros. Ele está agindo diretamente porque a memória é mais perigosa que qualquer ameaça física. As regras que mantinham as pessoas seguras durante o dia já era. Como você se protege quando o vilão pode simplesmente aparecer quando quiser? Talvez os talismãs nem funcionem contra ele. A cidade não está apenas mudando, ela está se tornando muito mais perigosa. Quem mais vai morrer nessa história? Agora temos duas histórias conectando-se de uma forma intrigante. Julie e Ethan entrando no restaurante, e um momento emocionante entre Victor e seu pai. Vamos falar dessa revelação insana sobre viagem no tempo de Julie, como parte de um loop predestinado. Isso é sério e vai ser interessante descobrir na 4ª temporada. Julie revela o que realmente aconteceu nas ruínas. Não foi apenas um apagão, ela literalmente viajou no tempo e jogou aquela corda para Boyd. E aqui fica ainda mais bizarro. Temos duas Julies na cidade. Lembra do monstro da 1ª temporada que perguntou: "Você não se lembra de mim?" Isso significa que tudo isso já aconteceu antes. Nós até vimos nas cavernas. Há uma razão para isso. Quando Ethan diz: "Você não pode mudar a história", Julie conseguiu ajudar Boyd nas cavernas. Ela faz parte de um loop temporal, sem nem perceber. Talvez seja assim que eles possam viajar no tempo. Cara, como isso vai ser explorado na 4ª temporada? Sabemos que ela vai tentar fazer de novo, quando descobrir que Jim morreu. Julie tem uma cicatriz causada pelo Homem de Amarelo. Essa é minha teoria. A cidade literalmente se baseia nesses padrões repetitivos. Pense nisso. Julie vai voltar ao passado, antes mesmo deles chegarem à cidade. E isso explica por que o monstro perguntou se ela se lembrava dele. Isso também explica por que Jade se sentiu atraído por aquelas ruínas desde o início. Outra grande revelação: Eloise está morta. Finalmente temos a confirmação. Muita gente achava que Eloise poderia estar viva de alguma forma. Isso é triste, mas aí vemos uma cena bem pesada entre Victor e Henry. Ver Victor tentando negar o amor de seu pai depois do que é revelado é de partir o coração. Victor explica como reuniu todas as peças de Eloise, sua irmã, e enterrou o que restava da tragédia de sua família. Quando ele diz: "Você não precisa mais ser meu pai", não é apenas triste, é alguém tentando cortar o último vínculo emocional que tem porque acha que não merece. O que torna essa cena tão poderosa é a resposta imediata e absoluta de Henry. Victor, sabendo o que acontece com sua mãe, parece finalmente estar montando o último pedaço do quebra-cabeças para começar a se curar. E agora que Tabitha e Miranda, imagina o reencontro deles.
Tabitha dizendo a Victor, eu sou Miranda. Então ela tem de novo seu marido, Jim, que bateu as botas, Henry, seu antigo marido, e Jade, seu marido original. Isso vai ser absolutamente insano, né? Um nó danado. Resumindo, a temporada foi uma jornada e tanto. Apesar de algumas partes que poderiam ser cortadas, tivemos momentos incríveis. A morte de Shin, Henry reencontrando o filho que achava estar morto, as viagens no tempo de Julie, tantas revelações incríveis. Tenho que dar crédito aos roteiristas. Esperar tanto tempo vale a pena. Agora é esperar 2 anos pela próxima temporada. E você, o que você achou do final? Deixa aqui embaixo todas as suas teorias e pensamentos nos comentários, que eu respondo a todos eles. O que você acha que vai acontecer na 4ª temporada? Como é que vai desenrolar essa história de Tabitha? Vamos discutir aqui embaixo. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, que isso nos ajuda muito, muito, muito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!